Grande do Sul, o desastre. Rio Grande do Sul, a vagabundagem. Rio Grande do Sul, a patifaria, a putaria, a pilantragem. Rio Grande do Sul, uma amostra de um governo nacional completamente animal, completamente incompetente e completamente seguidor. Um governo que não está comprometido nem um pouco com o país. Pessoas que estão sofrendo lá embaixo. Ninguém. A única preocupação do governo desse animal, desse ladrão, desse vagabundo, o tal do Mula, e esse caso o Rio Grande do Sul deixou isso amplamente encarado, é que ele só quer lucrar com aquela situação lá embaixo do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar dois aspectos relacionados com a questão do Rio Grande do Sul, pra gente ter uma visão melhor pela tragédia e esse governo competente, esse governo de lado, esse governo criminoso, animalesco, que é liderado por um animal, por um vagabundo, que é o tal do Mula. O primeiro aspecto nessa questão, Rio Grande do Sul, esse governo animalesco, esse vagabundo liderado por animal. Isso vai ficar muito bem claro aqui. O governo liderado por um animal é o seguinte, é que não pense você, Mula, esse patife, esse ladrão, esse vagabundo, ele está preocupado com o Rio Grande do Sul, porque ele não está. No que depender de Mula, o Rio Grande do Sul explode lá para baixo, vai pro inferno, morre todo mundo afogado lá. Se depender de Mula, é isso aí, cara. Mula não está nem um pouco preocupado com o Rio Grande do Sul. Nem ele, e nem a pincharada, os vagabundos fazem parte ali do grupinho e da panelinha dele. A preocupação de Mula é o seguinte, o que é que eu posso fazer para lucrar aqui com essa desgraça acontecendo lá embaixo com os gaúchos? Como é que eu posso transformar essa desgraça que está acontecendo com eles em votos, em dinheiro, em marketing para mim, para os que me apoiam? Essa que é a preocupação daquele vagabundo, daquele animal. Marketing, dinheiro e votos em cima da desgraça que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. A situação lá embaixo, ela para mim, ela não gera nenhuma novidade, principalmente quando a gente pensa, cara, ele está querendo apenas dinheiro, voto e lucro em cima daquela situação desgraçada lá, porque lá atrás, quando eu ainda morava lá no Nordeste, eu conseguia ver de perto aquela situação que acontecia lá na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, enfim, toda aquela região Nordeste lá, vários politiqueiros, vários calibres, vários pesos de várias medidas, diversos politiqueiros usando aquela situação ruim, a seca lá no Nordeste, para conseguir lucro, para conseguir votos, para conseguir dinheiro em cima da desgraça que estava se abatendo lá no povo nordestino. Então, essa medida, essa situação, Mula, ele está tentando fazer lá no Rio Grande do Sul, lucrar em cima dos corpos, da desgraça que está acontecendo lá embaixo, para poder conseguir todas essas coisas, para mim não é nenhuma novidade. Isso porque a gente sabe que Mula, esse patife, esse animal, esse vagabundo, ele é uma pessoa que, de maneira recorrente, ele gosta de usar desgraças. Ele gosta de usar cão como se fosse um palanque político. Ele está lidando com a situação lá no Rio Grande do Sul como se fosse uma brincadeirinha, como se fosse uma coisinha para ele ganhar visibilidade, ganhar notoriedade, ganhar popularidade. É isso que é dessa maneira que ele está tratando a situação lá no Rio Grande do Sul. Já falei diversas vezes que Mula é um vagabundo, cara. Aquilo é vagabundo, aquele é um animal, aquilo é escroto. Tempos atrás, aquela situação que aconteceu lá na Europa, Rússia versus Ucrânia, e fazendo palhaçada, e lá na porra lá do palanque do caralho dele latindo. Então que a gente vai ali no botequim, a gente toma 500 garrafas de cachaça, de cerveja do caralho e resolver a guerra Rússia versus Ucrânia. Lembra que eu já fiz diversos vídeos abordando isso? Porque Mula é esse animal mesmo, Mula é um animal, aquilo é um vagabundo, aquilo é um ser escroto, cara. E vê uma desgraça acontecendo e ele trata com desdém, com irresponsabilidade, ele não dá a seriedade devida. E principalmente, ele quer ver o que é que ele pode fazer para lucrar com aquilo, tal qual outros peros do mesmo peso, da mesma marca dele fazem com o nosso país. O que é que eu posso fazer para lucrar com a desgraça aqui dessas pessoas, com a morte dessas pessoas aqui? Tem um caixão aqui para poder eu subir e começar a latir, a fazer discurseira, fazer presepada, fazer promessas. Tem caixão aqui? É esse que é o pensamento daquele vagabundo, daquele animal, daquele ser escroto. Eu não consigo compreender como é que as pessoas, às vezes, elas não conseguem enxergar isso, cara. Aqueles casos que eu já citei, caso da Rússia,
bora pro botequim tomar cachaça para resolver a guerra da Rússia. No Brasil, possui mais de 40 milhões de crianças abandonadas aqui nas ruas. Você não tá vendo que Mula, ele é um ser escroto, um ser vagabundo mesmo, um animal, não tá nem aí pro país, com as pessoas, com ninguém. Ele é escroto ao extremo. Você não consegue perceber isso? E esse caso, o Rio Grande do Sul, deixando isso de maneira clara. Seria necessário o que para de repente você ter essa compreensão? Mula dá um chute na sua família, em alguém que você gosta, seu filho, seu neto, sua esposa, para você compreender que aquilo é escroto, que aquilo é um animal, aí a ficha ia cair? Meu amigo, entenda também uma coisa, não existe um real desejo de um politiqueiro ele resolver determinadas situações, porque essas situações geram lucro para eles, geram votos para eles. Então, por exemplo, um politiqueiro, ele jamais vai querer resolver a questão, por exemplo, de uma pobreza de um país pobre, porque ele lucra em cima de pobre. Em cima do pobre, ele vai arrancar voto, ele vai arrancar dinheiro, é dali que ele vai extrair tudo para ele sobreviver. Ele não vai acabar jamais com pobreza. A situação lá no Rio Grande do Sul, o politiqueiro vagabundo como Mula, se ele pudesse, aquilo ali iria perdurar durante tempos e mais tempos para ele tentar extrair o máximo daquilo, ele sobreviver em cima da desgraça dos outros. Você acha que um politiqueiro, um vagabundo igual a Mula, ele vai conseguir ir ali no bairro de uma pessoa rica? Imagine aí, Moema, Itaim Bibi, Alto de Pinheiros e outros bairros ricos que existem lá em São Paulo, e fazer promessas, prometer bolsa de família, entregar 60, 70 reais pro cara, vai ter aqui uma bolsinha de família, um cartãozinho aqui, 60 reais por mês para você, lá pro cara que mora em Moema. Acha que isso vai dar certo lá ou lá no Morumbi? Evidente que não, né, cara? Então, é por isso que esses caras, eles não acabam, eles têm condições de acabar com a pobreza. Eles não vão fazer isso porque eles precisam sobreviver em cima da miséria e da desgraça dos outros. Mula, esse animal vagabundo, ele deu pulos de alegria, ele ficou muito feliz com essa desgraça que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Deu pulos de alegria, ele está feliz porque está acontecendo aquela desgraça lá. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês porque a alegria daquele vagabundo, ela ainda não é maior. Ele ficou muito contente, está muito contente. Mais de 100 pessoas mortas, quer dizer, são 100 caixões para ele subir em cima, transformar em palanque e começar a latir, porque Mula, ele também é especialista nisso. Para ele, é uma coisa muito natural ele subir em cima de um caixão e começar a latir. Transformou o caixão, um túmulo, em palanque político. Para Mula, é super normal ele fazer isso com o corpo, com o cadáver de alguém por aí. É um animal. Agora, tem pessoas que eu não consigo entender como é que o cara não tem essa compreensão que ele é escroto, que ele é animal. Você acha normal, cara, uma pessoa aqui falecida, o caixão tá aqui, você ir lá se aproveitar daquela situação para você ganhar dinheiro, você ter lucro em cima do corpo de alguém? Você acha que isso é normal, que isso é de um ser humano? É coisa de um demônio, de um filho da puta, de um vagabundo mesmo, de um ser escroto, porra. É um ser escroto, vagabundo mesmo, animalesco, que faz isso, que lucra em cima do caixão de alguém. Isso daí para mim é uma coisa tão óbvia, tão cristalina, que não consigo entender como é que uma pessoa defende e ainda tem simpatia, admiração por aquele vagabundo. O outro aspecto relacionado com essa questão do Rio Grande do Sul é o seguinte, é que Mula, a quadrilha dele, todos os vagabundos que estão ali em volta dele, então uma rede de sustentação para ele, eles querem tentar entender e ver como é que eles podem usar a tragédia lá do Rio Grande do Sul para atingir os adversários, os inimigos. Por exemplo, como é que eu posso usar esse desastre daqui para atingir Jair Bolsonaro e as pessoas que simpatizam com Bolsonaro?
Só que existe uma real dificuldade muito grande em fazer isso, porque não tem como você ligar aquela situação lá com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ficou meio difícil, meio complicado você tentar colar uma coisa com a outra. Então, ele queria, de fato, tentar colar as duas situações, PT e a Globo, mas não é possível fazer isso porque são situações distantes, um está meio distante do outro. Então, ele usou aquela situação lá para fazer uma outra coisa. Essa outra coisa é a seguinte. Já que ele não conseguiu colar a situação do Rio Grande do Sul no presidente Jair, então ele resolveu fazer o seguinte: nós vamos pegar essa situação aqui e vamos tentar emplacar o projeto de lei para criar a tal da censura, tal da regulamentação de rede social, da internet e tal. Isso porque começou a aparecer em diversos lugares por aí vídeos, imagens, relatos, uma série de coisas produzidas por diversas pessoas indicando que o governo de mula, desse vagabundo, desse ladrão, ele simplesmente não está fazendo nada lá no Rio Grande do Sul. Absolutamente nada. Se fosse depender, as pessoas lá fossem depender dele, elas estavam literalmente mortas, afogadas. Quando começou a aparecer todas essas imagens, a incompetência de mula e da quadrilha que a sustentação para ele, e resolveram fazer o seguinte: nós vamos ter que criar aí um projeto, porque essas coisas que estão circulando por aí, uma tal de faca new, essa faca new, caralho, é mentira. Vamos ajudar vocês aí embaixo. Mas por enquanto, esses caras estão aí mandando vídeo, mandando imagens, mandando relatos, isso aí é mentira. Nós vamos ajudar vocês, entendeu? Então ele quis criar um projeto para regulamentar internet social e tudo isso, uma coisa que já é comum nesse cara e no grupo lá que dá sustentação a ele. Querer bloquear, querer censurar, querer limitar, porque à medida que essas imagens, tudo isso foi aparecendo, ficou cada vez mais evidente, mais escancarado, só não via quem não queria, quanto que esse governo desse vagabundo, ele é realmente canalha, ele é ladrão, é um animal, ele é tudo que não presta, enfim, tudo, e principalmente é um completo incompetente. Isso porque, meu amigo, é o seguinte: o governo, quando ele é de esquerda, situações como essa lá do Rio Grande do Sul, eles não estão preocupados realmente em resolver a questão. A preocupação desses caras, quando é de esquerda e tem essas situações, criar chamados grupos de trabalho, grupo sei o que lá, criar reunião, chamar especialista, ficar lá aquele monte de vagabundo, aquele monte de inúteis lá, reunião com papel, com celular, olhando um para a cara do outro, fingindo que estão resolvendo alguma coisa. No caso lá do Rio Grande do Sul, cara, não é negócio de fingimento, de converseiro fiado, não. O cara tem que ir lá mesmo e resolver a porra, entrar lá na água, na lama, no caralho, e resgatar as pessoas que estão lá. Mas daí, à medida que várias pessoas, tanto conhecidos e pessoas comuns, começaram a agir, a se mobilizar para resolver aquilo ali, ficou ainda mais escancarado, tanto que o governo, esse animal, esse tal de mula, é vagabundo, e por conta disso, a ideia dele de querer censurar a rede social, censurar a internet, ganhou ainda mais peso, mais força com ele. Porque a incompetência do vagabundo está cada vez mais evidente. Existe até vídeos circulando aqui na internet mostrando aquele vagabundo supostamente ajudando alguém, se preocupando com alguém. Aquela ajuda de mentira, aquele videozinho mambembe, coisa mesmo de vagabundo, para poder aparecer aqui, para poder mostrar para as pessoas que, olha, mula tá fazendo alguma coisa, ele está preocupado. Eu já vi os dois desses aqui na internet, vídeo lá, mula abraçando alguém, mula com peninha do cara lá no Rio Grande do Sul, mas é tudo mambembe, tudo produzido dentro de um ambiente fechado, tudo limpinho, tudo organizadinho. Porque o governo de esquerda, ele tem principalmente como um dos seus pilares de sustentação o chamado marketing, aparência, fachada, vender aparência, vender isso, criar um nome, criar uma coisa assim. Ação zero, resolver
zero. Agora marketing é nome, aparência é 10, é 1000. Nossa, nós estamos fazendo, nós vamos criar aqui um nome, projeto Vamos Salvar Rio Grande do Sul. Criar um grupo de trabalho, imbecilidade, cara, tudo coisa de imbecil. Acredita em conversa de vagabundo, de estelionatário. Portanto, meu amigo, é o seguinte, esse caso lá do Rio Grande do Sul, ele evidencia de maneira clara, não tem como não ver isso, só não vê que não quer, que mula, de fato, ele é um animal, ele é um patife, ele é um vagabundo, ele é um ladrão, ele é um criminoso, ele é racista e ele é principalmente nazista. Ele é tudo isso, porque ao invés de ajudar, ao invés de partir para resolver aquela situação lá no Rio Grande do Sul, aquele animal, aquele bandido, aquele ladrão, ele está mais preocupado com imagens, ganhar dinheiro, em usar caixão para fazer discurso, enfim, em vender aparências. Só isso é o que ocupa de fato aquele vagabundo lá e mais nada. O que depender dele, Rio Grande do Sul e os gaúchos e os brasileiros de um modo geral podem tudo ir para o inferno e se fuder todo mundo para lá. Esse que é o grande grande mérito daquele vagabundo, daquele ladrão. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, o vídeo de hoje nosso concluído. Gostou aí da nossa conversa, apreciou? Faça uma gentileza, cara, deixa aí seu gostei, se inscreva. Enfim, é tudo aquilo que eu sempre te peço. Então, assim, muito bem-vindo, bem-vinda aqui para a nossa conversa. Hoje é domingo, vou te desejar então um excelente, um perfeito domingo para você, uma ótima semana para você e lógico, o nosso próximo encontro.